students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm happy because you are here with me. Estou feliz porque você está aqui comigo, você é muito bem-vindo à nossa aula. Pegue aí o seu material, seu caderno, sua caneta, para que você possa fazer as anotações importantes dessa aula. Let's start! O objetivo da aula de hoje: elaborar e expor resultados de pesquisa ou estudo com o apoio de recursos, tais como notas, gráficos, tabelas, entre outros, adequando as estratégias de construção do texto oral aos objetivos da comunicação e ao contexto. Então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o resultado de pesquisa, como a gente vai expor esses resultados de pesquisas. Tem uma perguntinha para vocês. Você já sabe usar as frases e expressões para expor resultado de pesquisa? Quando você vai expor uma pesquisa que você fez, vai falar sobre ela, transmitir o resultado dela, você sabe fazer isso em inglês? É o que nós vamos ver hoje. Now, we are going to remember some phrases and expressions to present research results. Bom, por que é importante nós prepararmos a apresentação e nós apresentarmos dados de pesquisa nessa apresentação? Quando você faz uma pesquisa, você vai compartilhar essas informações com outras pessoas. Não adianta nada nós pesquisarmos algum assunto e guardar toda essa informação só com a gente. A gente precisa compartilhar, passar adiante. E quando você está fazendo isso, você está trocando ideia com outras pessoas, está transmitindo uma informação, está desenvolvendo argumentos. E isso é muito importante, tanto para o seu aprendizado como para as outras pessoas que estão ali escutando a apresentação da sua pesquisa. Isso vale, gente, para as pesquisas da escola também. O professor pede para que você faça uma pesquisa, você vai estudar, você vai se organizar, você vai buscar informações e essas informações precisam ser repassadas. Não adianta você guardar ela só para você, né? Então, a gente tem algumas expressões que a gente pode usar quando eu vou transmitir resultado de alguma pesquisa que eu fiz. E são essas informações que a gente vai ver agora, ó. Essas expressões são muito importantes, ó. According to polls, de acordo com pesquisas. Most research, a maioria das pesquisas. One of the major studies of this issue, um dos principais estudos sobre esse assunto. E those conclusions are backed up by. Essas conclusões estão embasadas, estão baseadas em. E aí você vai citar a fonte da pesquisa. Another researcher took a look at. Outro pesquisador olhou, observou que. Veja, quando eu uso essa última expressão, another researcher, outro pesquisador, eu estou mostrando que não foi só um pesquisador que trouxe essa informação. Aquela informação foi pesquisada, aquele assunto foi pesquisado por mais de uma pessoa. Veja, quando eu uso qualquer uma dessas expressões aqui, eu estou embasando a minha pesquisa. Eu estou dizendo assim, olha, essa informação que eu estou passando para vocês não é coisa da minha cabeça, não é nada que eu inventei, foi coisas que foram pesquisadas e eu estou trazendo essa informação para vocês com base nessas pesquisas. Vejam como enriquece muito, a nossa apresentação quando a gente apresenta esses dados. That same research argues that. Esse mesmo pesquisador argumenta que. Então, eu trago ali mais informações sobre esse pesquisador. No slide anterior, a gente viu que eu posso trazer mais de um resultado de pesquisa de mais de um pesquisador sobre o mesmo assunto, como eu posso trazer mais de uma informação sobre o mesmo pesquisador. Ele pode ter pesquisado e eu trazer ali mais informações sobre essa mesma pessoa. One group of researchers dug through the statistics and found that. Um grupo de pesquisadores analisou as estatísticas e descobriu que. Agora eu consigo mostrar com essa expressão que não foi só um pesquisador que chegou a essa conclusão, mas um grupo deles. Isso fortalece também os meus argumentos.
To sum up. To sum up, nós usamos no final, quando eu quero resumir, né? To sum up significa resumir. Então, quando eu quero resumir ali o resultado da minha pesquisa, eu uso essa expressão, que também é muito importante. O gráfico é um recurso muito utilizado na apresentação de resultados de uma pesquisa. Por ser altamente visual, ele é um recurso que chama a atenção no momento da apresentação. Quando você vai fazer uma apresentação, você precisa se organizar antes. Você vai fazer a pesquisa, você vai tirar as suas conclusões baseadas naquelas informações que você pesquisou, você vai organizar uma apresentação, vai colocar os dados ali. E quando você vai organizar a sua apresentação, você precisa pôr as informações de maneira objetiva e clara, para que aquela pessoa que esteja assistindo consiga receber essa informação de uma maneira clara. E para isso a gente usa os gráficos, porque ele é um recurso visual que chama atenção e facilita com que as pessoas que estejam assistindo consigam identificar ali os dados de uma maneira mais fácil, mais claramente, mais objetiva. Quando nós usamos os gráficos, nós temos também algumas expressões para a gente citar esse gráfico, para citar informações que estão presentes ali. E essas expressões em inglês podem ser essas, ó. This graph shows. Este gráfico mostra. This chart represents. This chart represents quer dizer, esse gráfico representa. Ou então, this chart depicts. Nesse caso aqui, as três primeiras ali, elas são sinônimos. Eu posso usar qualquer uma delas para dizer que o meu gráfico mostra, que o meu gráfico demonstra. E temos essas outras expressões para você mostrar os dados para as pessoas que estão assistindo também. I'd like you to look at. Eu gostaria que vocês olhassem para este dado, para essa informação. Let me show you. Deixa eu mostrar para vocês. Ou então, let's have a look at. Vamos olhar essa informação, vamos olhar para isso. To illustrate my point, let's look at. Para ilustrar o meu ponto, vamos olhar essa informação, vamos verificar esse dado. Eu estou ilustrando ali, né? Estou mostrando de onde eu tirei essa informação. As you can see from this, como você pode ver por esse dado, por essa informação, veja que são todas as expressões que vão ajudar vocês a apresentar os resultados. Nós temos aqui uma atividade agora. Eu gostaria que vocês observassem esse gráfico. Veja que os gráficos eles têm um título e é importante vocês observarem o título. O título desse gráfico diz Violent Crime Rate, Toronto. E aí nós temos o gráfico ali ilustrado. Você vai responder, What does the graph show us? O que esse gráfico mostra para nós? Você vai fazer a sua resposta em inglês. E eu já dei aqui para vocês algumas sugestões de resposta. Você pode responder assim, ó, This graph shows, this chart represent ou this chart depicts. Você pode usar qualquer uma das três para responder essa pergunta. Eu vou dar um tempinho, você vai responder aí no seu caderno, já nós voltamos para corrigir.
aí, você conseguiu responder? Bom, você pode ter escolhido qualquer uma desses 3 inícios que eu sugeri aqui para vocês e a resposta pode ter sido essa. Se você respondeu diferente, não tem problema, você pode usar as suas palavras, tá? É só conferir se você pôs essa resposta de uma outra maneira, tá? Eu vou ler aqui então a sugestão. This graph shows the violent crime rate in Toronto between 1991 and 2011. Então, nós estamos dizendo aqui, né, respondendo que esse gráfico mostra que a taxa de crimes violentos em Toronto entre 1991 e 2011. É o que mostra aqui nesse gráfico. Number 2. Has the violent crime rate in Toronto increased or decreased? O que vocês acham? Os crimes, a taxa de crime violento em Toronto, ele aumentou, increased, ou ele diminuiu, decreased? Vou dar um tempinho aí para você responder. Vamos conferir a resposta? Let's check. E aí, ó, it has decreased. Ele diminuiu. E como é que a gente consegue chegar a essa conclusão, né? Olhando o gráfico. O gráfico justamente é bem visual, é bem fácil de entender. A gente verifica ali os anos e consegue verificar ali a barra para saber que ele tem diminuído, né? Now it's your turn. Agora é a sua vez. Vamos lá. Which of these following phrases could we use to mention a research study? Então, quais dessas frases que a gente vai ler ali daqui a pouquinho podem ser usadas para mencionar o resultado de uma pesquisa? You are going to give a presentation of your school fair about immigration. Ah, olha só. Imagine que você vai fazer uma apresentação para a feira da sua escola sobre imigração. Which of the phrases from the box would you choose to? Quais as expressões que estão aqui nesse quadro que você poderia usar para determinadas situações que a gente vai ver logo em seguida? Vamos olhar primeiro as expressões. Nós temos aqui to sum up. Vocês lembram de sum up que eu falei agora há pouco? É para resumir. According to a poll on, e daí o tópico, né? De acordo com a pesquisa sobre determinado assunto. The graph chart shows that. O gráfico mostra que, aqui você pode usar graph or charts, tanto faz. Research shows that. A pesquisa mostra que. A survey shows that some researchers agree that. A pesquisa mostra que alguns pesquisadores argumentam que. E a última que nós temos ali, this idea is backed up by. A ideia está apoiada por, daí você pode dar um exemplo, você pode falar o nome de um pesquisador ou de uma pesquisa, que é ali o name, example, name of the researcher or researcher. Certo? Então, são essas expressões que você vai usar para fazer o exercício. E agora tem aqui as situações que eu quero que você escolha. Letter A. Refer to a research study. Se você quer se referir a um estudo de pesquisa, qual dessas expressões ali do quadro você acha melhor? Se você achar
que pode ter mais de uma opção, você pode escrever. De repente você acha, ah, não, daria para usar duas. Pode escrever as duas, sem problema. Letter B. Present graphs, charts. Qual que você usaria para apresentar gráficos? Letter C. Refer to a survey. Qual você usaria para se referir a uma pesquisa? Então, leia com atenção as expressões que estão ali, analise cada situação e registre a resposta no seu caderno. E aí, conseguiu responder? Let's check the answer. Vamos lá. Letter A. Refer to a research study. Para se referir a um estudo de pesquisa. Veja, a gente pode usar mais de uma opção que eu disse para vocês, né? Ó, research shows that. A pesquisa mostra que. Ou então, some researchers agree that. Alguns pesquisadores argumentam que. Posso usar qualquer uma dessas duas para essa situação. Letter B. Present graphs and chart. Essa tá fácil, né? Ó, the graph chart shows that. O gráfico mostra que. Letter C. Refer to a survey. Para você se referir a uma pesquisa. According to a poll or a survey shows that. Eu posso dizer de acordo com a pesquisa ou a pesquisa mostra que. O exercício continua. Nós vamos fazer agora a letra D e a letra E. Qual expressão vocês usariam para supporting an idea, claim, para apoiar uma ideia, uma reivindicação? Qual que vocês usariam? Letter E, summarize an idea, para resumir uma ideia. Vou dar aí um tempinho novamente para vocês e eu já volto para a gente conferir.
Vamos corrigir então? Quais expressões você colocou para essa situação? Supporting an idea, para apoiar uma ideia, né, que você colocou ali. This idea is backed up by, essa ideia é apoiada por, aí você pode dar um exemplo, você pode falar o nome da pesquisa, pela pesquisa tal, ou então pelo pesquisador fulano de tal. Letter E, summarize an idea, para eu resumir uma ideia. Normalmente essa expressão, gente, vem lá no final da apresentação da sua pesquisa, tá? Que é para você resumir, para concluir ali a sua ideia. To sum up. To sum up é resumir, né? Resumindo. What did we study today? O que nós estudamos hoje? Frases e expressões para expor resultados de pesquisa. Gente, essas expressões são muito importantes. Quando você for fazer um trabalho da escola, que o professor pediu, uma pesquisa, alguma coisa, tente treinar isso em casa. Pegue essas expressões, formule frases simples, não precisa ser frase complicada, com palavras difíceis, não. Pega o resultado da sua pesquisa, use essas expressões e vai treinando. Você vai ver que vai ficar bem fácil. Certo? E é uma maneira também de você memorizar. Quando você treina, você está memorizando, você está aprendendo. Legal, né? Bom, nós temos aqui as referências para o material da aula de hoje. Quero agradecer muito a atenção de vocês. Foi muito bom estar aqui. Bye, bye, students!